pérola que foi pescada, o campo que o homem achou uma grande importância, ele vendeu todos os campos para comprar aquele. Nós temos que guardar a nossa fé. Aleluia. Nós temos que valorizar a nossa fé. Nós não podemos ficar à mercê de Satanás, porque ele faz isso. Mas você tem base bíblica para falar isso? Pergamocida pelo número 2. Então, para a mensagem ficar mais recheada, sim, Sansão. Sansão teve um nascimento maravilhoso, nazireu de Deus. Um homem que tinha uma força descomunal. O que ele fazia, Gideão não fez. Nem Moisés tinha a força que Sansão teve. Sansão foi o único da Bíblia que o Espírito Santo deu, que a Bíblia fala do Espírito, né? O Espírito é o Espírito Santo. Mas no Velho Testamento não podia falar Espírito Santo, porque é linguagem do Novo. Então falava Espírito do Senhor, mas é o Espírito Santo. É muito fácil do Espírito Santo, tem muitas coisas, muito maneira de agir. Você viu que a única pessoa que teve aquele poder, na Bíblia diz que se apoderava ao Espírito de Deus, Sansão. Sansão era diferenciado. Ele nasceu de uma mulher estéril, um homem que tinha uma força tremenda. Outra hora arrebentou o portão quando tentaram segurar ele. Mas Sansão não foi guardando. Sansão, ele foi ficando vulnerável. Matou o leão, no lugar de enterrar o leão. Ele foi um certo dia passando por seu pai. Ele foi e viu o leão. E ele disse assim: eu não vou perder esse leão. Eu sei que está numa carcaça do leão, eu sei que está podre, mas eu vou ver o que está para separar dessa podridão. Irmão, agora para aplicar um pouquinho aqui, para aplicar com amor. Quantas pessoas nessa caminhada de fé que eu já participei, alguns homens de Deus, já dirigi para alguns, já andei com alguns, homens que tinham mais ou menos aí 5, 6 dons, homens usadíssimos por Deus. Mas começou a fazer roleta russa. Homens que dizem assim: ei, olha aí, se eu dar um grito, a igreja está comigo. Fala outro pregador, você já está engatilhado mesmo? Davi, Deus mandou Davi não contar o povo. Davi disse: eu vou contar. Lá em Crônica diz que Satanás excitou o coração. Você já percebeu que algumas atitudes que você faz é o diabo que está dentro de você, ou perto de você? Você já se sentiu endemoniado, irmão? Eu já me senti. Irmão. Mas pelo amor de Deus, pastor, sim, eu já senti a opressão do diabo. Eu não precisava falar aquilo, eu falei e fiquei triste depois. Quando eu era itinerante, eu estava começando a live, alguns estavam na live, outros não. Vamos falar com os irmãos. Eu viajava o Brasil inteiro. Eu fazia de tudo, igual as aves migratórias. Eu saía de um hemisfério e ia para outro. E vou dizer uma coisa, quando eu chegava na casa dos pastores, o pastor abria a porta para mim, né? Eu tinha um problema, acredito que eu fui curado. Eu tinha um negócio comigo, eu tinha dó de mim, porque, irmão, eu vim de uma família pobre, irmão. Irmão, eu não sou racista, mas eu vim da descendência de negro, a minha mãe é negra. Irmão, quantos negros você vê com um pastor? Negro, pobre, gente que vem da favela, quantos você vê com... Não estou falando da nossa denominação, mas quantos você vê bem sucedido dentro da igreja? Vê no púlpito quantos homens pobres. Vê quantas pessoas pobretões. Eu tinha uma dó de mim, eu falava assim: rapaz, olha a situação que eu vim uma família pobre, meu pai não era crente, a minha mãe está caminhando no caminho do Senhor. Aquele sapatinho velho, aquela roupa velha, eu falava assim: tem que mostrar serviço. E aí eu falava coisas que depois me entristecia, eu falava: poxa, eu não precisava falar aquilo. E o pastor perguntava: escuta, você passou lá na igreja, eu passei, o que aconteceu? Eu disse isso, pastor, está tendo uma divisão lá. Ou pastor, o outro lá já quebrou o campo do outro, sabe, falava, porque eu viajava. E depois alguém me ensinou, disse para mim: filho, o diabo está roubando a sua vida. Você não precisa falar nada, só chegar lá e prega. Você não precisa dar informação para ninguém. Jesus já te escolheu, você não precisa ter dó de você mesmo, você vai tirar isso de você. Tudo bem, você pode contar, que tomou um tapa na cara, quando o bolo não foi te dado, pode contar, mas isso vai ficar para trás, já passou. Quantos bolos você vai comer daqui para frente? Então tem hora que a gente fala
coloca numa situação que o diabo vem e toma a sua bênção. Você passa como uma pessoa ruim e você é bênção. Só que você não vigia com a boca. Então você tem que saber deixar o diabo longe de você. Fala, não, Satanás, eu não vou cair na sua cilada mais. A Bíblia diz que depois vem um profeta e diz para Davi, o Senhor fala que três alternativas Deus te dá. Cair na mão do homem, ou fica acho que 3 meses correndo de alguém, ou cair na mão do Senhor. Diz que eu vou cair na mão do Senhor. Irmão, já para pular para o segundo tópico. Deixa eu só falar isso aqui. Quantas pessoas, quero ser breve, quero terminar essas mãos. Quantas pessoas boas que a gente vê, o cara é bacana, o cara é legal, o cara tem um papo bacana, é um pastor, é uma bênção. Mas muitas vezes ele se coloca numa situação que não dá para você ajudar ele. Ele se posiciona numa situação. Com todo respeito à minha esposa, estou 3 anos casado com ela, já para 4. Se eu não tivesse aprendido muita coisa, a gente não estaria casado hoje. Porque eu nunca, desse tempo dos 43 anos, eu nunca fui uma pessoa que abaixei bola para ninguém. Ou era eu mandando, ou acabou. Só que eu digo uma coisa, você é daquela teoria que vai ou racha? Então você vai rachar o negócio? Ou você é daquela teoria igual aquela mulher? Salomão, se o senhor vai cortar um menino, dá inteiro para outra. Eu prefiro ele vivo. Você quer fazer um negócio ruim? Ou você quer que o seu ego flore? É, Jesus. Você quer fazer um negócio rachar? Então você é daquele negócio. Então na verdade você é um faraó. Por que faraó? Porque faraó ele era tão louco que ele influenciou o povo. Vamos atrás do povo para morrer. Porque ele sabia que ele não ia voltar. Então tem gente que ele está cego, ele está sem noção, ele está sem e leva os outros. Ele sabia que Deus não ia deixar ele, mas quem é homem? Quem é macho? Vamos atrás de Moisés e foram. A Bíblia diz que quando o último saiu lá do outro lado, o mar vermelho se fechou. Que desespero que deve ser. Eles correndo e não tem jeito de voltar mais atrás. Porque tem caminho que você não tem mais perna para voltar. Tem coisa que você passa que é divisor de água. Passou, não tem mais jeito. Eu já vi homem dizendo aí, dá licença aí que quem chegou aqui é um pregador tal. Vocês pregaram até agora, né? Eu estou numa disciplina de 10 anos aí, só que agora quem chegou aqui é o pregador. Ele volta a pregar, mas a unção não volta com ele. Porque Deus não compactua com coisa errada. Deus não aceita o pecado, seja de qualquer homem. Se o próprio Jesus, ungido de Deus, tivesse pecado, Deus tinha abandonado ele aqui. É por isso que eu honro esse Jesus, porque ele foi fiel até o final. Glória a Deus. Aí o camarada, depois que pecou, depois que foi para o motel, depois que usou a uva, aí diz, ai, mas como que eu amava ser pastor. Que saudade que eu tenho dos irmãos. Ah, meus filhos, faz tanto tempo que eu não vejo meus filhos. Minha mulher me abandonou, já está com outro irmão, está abençoado, olha a situação que eu estou. Por que o irmão não pensou no ministério antes? Por que o irmão não pensou tudo antes? Não estava envolvido naquele trânsito, porque a tentação é um trânsito. Você fica ali iludido. Ai meu Deus, que delícia, ai que diferente, ai. Você fica ali. Por que você não acorda desse trânsito? Fala, meu Deus, eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Eu tenho um marido que trabalha e põe as coisas dentro da minha casa. Não, eu não posso mentir para ele, falar que eu estou indo para a academia enquanto eu vou pecar. Não, eu não posso falar para a minha mulher que eu estou trabalhando mais tarde, eu não posso falar para ela que eu estou jogando bola enquanto eu estou com a minha amante. Você não acabou Deus, rapaz. E quando você voltar, você nunca mais vai ser o mesmo. Nem Davi foi o mesmo. Ele possuiu Betseba? Possuiu. Deus não quebrou as pernas dele, não tortou a coluna dele. Ele foi lá, foi. Só que depois nunca mais a espada perto dele. E tem pessoas que você tem que ser real. Eu vou falar para você no toque. Amigo, você me perdoa. Eu quero te ajudar. Mas eu estou escutando o Espírito Santo falar aqui para mim, agora ele falou para Saul, até quando você vai ter misericórdia se eu rejeitei? Tem gente que está rejeitado.
Tem gente que Deus não pode fazer nada, porque está rejeitado. Por isso que eu falo, salvação é algo sério, igreja. Igreja não vai por esse caminho que a internet está me ensinando aí. Vai chegar momento, vai chegar dia que o grande pregador ele vai estar lá no ginásio, ele vai estar lá no salão, ele vai estar lá no clube de futebol, lá no ginásio. E vai estar lá pregando com a vozona dele, com a cachorro de sono, vai estar lá. Só que vai acontecer um arrebatamento. Depois que ele sair daquele grande ginásio, ele vai dizer assim: olha, eu ganhei tantas almas. Alguém vai dizer assim: o senhor está sabendo aí? Talvez ele vai pegar um Uber, o senhor está dando aqui no rádio que sou um grupo de pessoas. É Jesus. Não, espera um pouquinho, eu estava vendo mal, porque o dom não salva, irmão. É Jesus. O camarada que vai ficar no arrebatamento, ele vai ficar ali na cruzada fazendo milagre, porque o dom é bom. Só que o arrebatamento aconteceu, ele vai ficar com o dom e tudo. A pior coisa é você pregar para uma pessoa que sabe mais que você, que é mais usado que você. Ele vai dizer assim: não ensina eu não, porque eu com Deus é diferente, eu sou xodó de Deus. Eu não tenho nada que aprender com você, você é um pastorzinho de igreja. Agora eu não, eu quando entro no meu quarto, Deus fala comigo. Coitado desse. A igreja, ela não é equiparada a Israel. Israel é Israel. Só que Deus respeita a autoridade da igreja. Aleluia. Foi muito difícil aprender isso. Ai, eu digo ai. Como que eu sofri? Por mais que a igreja está um pouco meio desnorteada, mas Deus cuida da igreja. Aleluia. Foi difícil aprender isso. Fala mais, pregador. Deus ama a igreja. Ele usa a igreja. A igreja é uma agência missionária. Tem que passar por aqui. Vamos para o segundo tópico. Diz assim: e outro caiu no meio das pedras. Nasceu, mas secou, porque não tinha umidade. O que é no meio das pedras? Dureza. Quantas pessoas com o coração duro? Existe pessoa que ele chega uma situação da fé dele que ele está pondo os pés na apostasia, ele está se apostatando, ele não está apostatando, ele vai estar entrando, ele está no intermédio. O coração fica duro, ele fica incrédulo, ele faz igual o Belsazar. Agora, antigamente ele era do lado dos puritanos, ele era santo. Para tomar banho, ele tomava banho de túnica. Porque se Jesus chegar e ver o pelado, só que lá na frente, ele começa a ser o profano, ele tem camarada que diz assim: ô Belsazar, escuta, tem alguma coisa de Deus aí? Eu sei que eu sou um sujo, um imundo, mas dá para imundecer mais? Dá para fazer um negócio? Dá. Traz os utensílios de Deus, eu quero profanar. É aquele camarada que ele está na igreja, mas ele profana, ele escandaliza. Aí você chega para ele e diz: irmão, pelo amor de Deus, o irmão está pior que o mundo. Não, porque a igreja está tudo errado. Agora sou ele e é santo. Mas ele está distorcido. Ele está ali para escandalizar. Ele tem uma doutrina, ele tem uma porta que ninguém entra. Você viu que os fariseus eram tão terríveis que eles estavam ali esperando Jesus falar: arrebenta a cabeça dessa mulher. É isso, irmão. Tem gente que, rapaz, é duro ser pastor. Tem hora que você fala assim: vontade de jogar esse cara para fora. Vocês não estão vendo, não?